Você acompanha agora a palestra Casamento e Feminismo. Expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 15 de abril de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Boa noite para todos. Mas afinal de contas, aonde é que nós fomos arrumar os parceiros afetivos que a gente tem nesta encarnação? Será, meu Deus, que a gente não poderia ter escolhido coisa melhor? Numa população de 7 bilhões de pessoas, tinha que ser exatamente esse ou essa? O que nos fala a doutrina espírita sobre esta questão? Diz-nos a doutrina espírita que a natureza das nossas relações afetivas, ou seja, a origem que nos vincula a determinadas pessoas no campo afetivo, tem basicamente duas grandes causas. Ou esses companheiros fazem parte de uma história mais antiga conosco, ou seja, eles são conhecidos do ontem, ou podem ser também companheiros nascidos do hoje. O que se quer dizer com isso em termos de doutrina espírita? Que esses companheiros que a gente escolhe para a condição de marido ou de esposa, eles podem ser espíritos que nós conhecemos do passado. Sim, é verdade, até porque a doutrina espírita, por ser uma doutrina reencarnacionista, ela aponta para nós sobre a possibilidade do encontro nosso no ontem, e que hoje as pessoas estejam se reencontrando. Mas isso não isenta da possibilidade de que as pessoas com as quais nós estejamos nos encontrando sejam fruto de relacionamentos que começaram nesta existência. Porque se eu for considerar que todas as pessoas com as quais eu tenho relacionamento afetivo, eu conheci no ontem, então eu conheci do ontem, uma hora tem que começar. Em algum momento, essas relações, elas precisam iniciar. Então, diz o Espiritismo que as nossas relações afetivas, elas têm basicamente essas duas origens. Ou são espíritos que nós estamos conhecendo nesta existência, ou do passado. Como saber? Quais as características? O que é que nos aponta a percepção se é do ontem ou se é do hoje? Resposta: isso é o que menos importa, porque o fato de ser do ontem ou ser de hoje não vai mudar nada, porque as questões são as mesmas. Ah, mas se é do ontem, mas não tem, é a mesma coisa. Tanto faz ser do ontem como do hoje, os vínculos em termos de responsabilidades espirituais são os mesmos, não há distinção. Não é porque eu conheço alguém de 3, 4, 5, 10 encarnações anteriores que obrigatoriamente eu tenho menos ou mais compromisso com essas pessoas. Entretanto, há algumas características que Emmanuel aponta na obra Vida e Sexo, que nos dá uma informação preciosa sobre esse processo da construção das relações. Segundo Emmanuel, há uma tendência de que os espíritos, à medida que eles vão se tornando mais velhos, o espírito, não é a pessoa, à medida que o espírito vai tendo mais encarnações, ele tem uma tendência maior a encontrar e reencontrar amores antigos em outras existências. Então, se eu tenho um espírito que já é uma alma
antiga. Como é que eu sei que a alma é antiga? Pelo amor de Deus. Quando é uma alma que você percebe que ela tem capacidades mais profundas de comportamento. Ou já é um espírito aprimorado no bem, que conhece o bem, que pratica o bem de maneira muito lúcida. Isso é um indicativo de alma velha. Ou, de repente, nem pratica o bem com profundidade, mas é uma pessoa que tem um conhecimento científico grande, um grande estudioso. Não pode ser uma alma nova, tem que ser uma alma antiga. Mas também pode ser uma terceira condição. Ele pode nem ser uma pessoa já com um caminhar no bem muito grande, nem uma pessoa que tem um conhecimento científico muito grande. Ele pode ser um espírito que tem um caminhar no mal muito grande. Porque as almas que fazem muito mal não são almas ingênuas. Para que se seja muito mal, eu tenho que ser um espírito que já tem muitas vivências, para que eu consiga ter desenvolvido o meu raciocínio nas formas diferentes de praticar o mal. Os espíritos, portanto, que são mais antigos, ou seja, que têm essa característica, eles trazem uma tendência de ter comportamentos que vinculam as suas histórias a espíritos que já viveram com eles anteriormente. As outras almas, aquelas que ainda não têm uma profundidade, são pessoas que você, gente, mas não entende de nada, não sabe nada, não entende nada, não quer saber de nada. Sei lá, não sei, não sabe, não tem interesse. E do que gosta? Nem sei do que eu gosto, não sei. A gente percebe que são espíritos que parece que nem sei. Então são almas mais jovens, são espíritos que não têm uma substância, não têm uma profundidade. Essas são almas mais novas, são almas mais ingênuas, por assim dizer. Amanhã podem se tornar grandes baluartes do bem, ou do conhecimento científico, ou até do mal, não sei, porque ainda estão ainda se descobrindo. Esses espíritos, esses sim, têm uma tendência maior a terem relacionamentos fortuitos. Por quê? Porque eles não têm vínculo com muita coisa, eles não têm história com raízes. Essas almas, elas possuem uma característica muito próxima de terem relacionamentos fugazes. Emmanuel chama a essas entidades pelo nome de almas primárias. São almas primárias porque o seu processo de construção afetiva ainda está se formando, ainda está se modelando. E nessas almas primárias existem 4 características fundamentais. Eu vou colocar, eu não quero que ninguém grite bingo se tiver as 4. Primeiro, relacionamento poligâmicos. Então, as pessoas que são almas primárias têm uma tendência a relacionamentos poligâmicos. Segundo, essas pessoas possuem relacionamentos efêmeros. Os relacionamentos não costumam ser duradouros, são rápidos, duram 1 hora. Relacionamentos efêmeros. Terceiro, escolhem os seus parceiros pelo físico. Que foi alguém levantou a mão? Não, né? E uma última característica, eles têm um desinteresse pelas questões espirituais. Desinteresse por isso. Eu não estou dizendo que ele é dessa ou daquela religião, ele não tem interesse. Essas almas são chamadas por Emmanuel de almas primárias. E essas almas primárias, exatamente por conta disso, elas possuem uma tendência maior a escolherem os seus parceiros a partir de experiências do hoje.
não são necessariamente espíritos que se conheceram em outra existência. Eles têm uma tendência muito grande de fazerem relacionamentos cujas raízes dele estão no agora, que André Luiz chama de relacionamentos, na falta de uma palavra melhor, palavra que André Luiz usa é esta aqui, são relacionamentos acidentais. Por quê? Porque foi assim. As pessoas se encontraram e se relacionaram e criaram esse tipo de relacionamento. No reverso da medalha, existem as chamadas almas conscientes. As almas conscientes, nem vou perder tempo, elas são as almas que possuem as características que são o oposto do primeiro grupo. Em vez de poligâmicas, são monogâmicas, em vez de efêmeres, são duradouros, em vez de escolher, também não dá para ter só assim, né? Não é pelo físico, é pelo caráter, mas também não dá para ser, estamos 100% assim, né? Mas pelo caráter, mas pelo menos conta, né? Pelo menos pesa também. Então, caráter. E existe interesse pela questão espiritual. É claro que existe uma grande quantidade de companheiros num processo de migração de um grupo para o outro. Eles possuem relações monogâmicas, procuram as relações serem duradouras, ainda escolhem pelo corpo físico, não é? Porque ninguém é de ferro, né? E já possui interesse. Então, assim, existe uma mescla de uma coisa, isso não é uma divisão assim, isso é luz, isso é sombra. Há uma zona de penumbra nessa transição de um para o outro. Mas, segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, quanto mais alinhados com o perfil das almas conscientes nós estamos, maior é a probabilidade de nós escolhermos parceiros que nasceram do ontem. Por quê? Porque são almas mais antigas, que possuem um processo de reflexão mais profundo, que possuem questionamentos dentro de sua alma, que não são tão fugazes como os das almas primárias. Então, esses companheiros, enquadrados na condição de almas conscientes, eles possuírem uma história mais pujante, uma história mais encorpada, com mais enredo, eles já tiveram a chance de encontrar outras pessoas e de viver em função desse ontem histórias extraordinárias que as almas primárias ainda não tiveram a chance de ter. Aquelas histórias da Sabrina, ainda tem Sabrina? Tem? Não tem mais. Aquelas histórias que a gente, nossa, mas que coisa... Aqueles livros, não é? Daquelas histórias extraordinárias. Aquelas coisas loucas, né? Então, quando você já viveu uma experiência dessa, existe muita chance de que ao você reencontrar com esses companheiros, com os quais já teve outra experiência, o indivíduo se sente atraído pelo outro, embora não consiga dizer com muita clareza o porquê, mas há um vínculo magnético entre as pessoas. E quando esses indivíduos se reencontram, eles se sentem atraídos de uma maneira intensa, diferente do perfil típico dos relacionamentos das almas primárias, aonde não existe um traço maior daquele sentimento mais profundo. Quem está assistindo a novela das 9 deve estar vendo aí a história da filha do coronel com o santo, né? Aquela coisa, aquela paixão louca. Então ali é que me contam. Não, eu leio domingo no jornal. Aí, então as almas conscientes possuem uma tendência maior a se sentirem atraídas por isso. Elas não estão isentas de terem relacionamentos do agora.
Se elas tiverem ainda muitos sinais das almas primárias, elas correm o risco de terem relacionamentos do hoje. Mas a tendência maior é que essas almas encontrem experiências afetivas, se sintam atraídos por companheiros que de alguma forma mexem com o outro emocionalmente, de tal sorte que num grupo de pessoas você vai escolher exatamente aquele. E aí você vai ter, nessas circunstâncias, alguns amigos ou amigas que vão ver e vão dizer assim: menina, o que tu tá vendo nele? Porque realmente... Porque às vezes... Nunca passaram por essa experiência? Porque às vezes você fala assim: meu Deus... Ah, não, o outro é bonito, o outro também é, mas esse aqui, mas ele é feio, não sei, mas ele tem um negócio, né? Então aí, essa diferença é o magnetismo que, segundo a doutrina espírita, ultrapassa o tempo, e quando os espíritos se encontram, eles têm a tendência... Que foi, minha filha? Tudo bem? Eles têm a tendência de se vincular. Agora, isso nem sempre é uma notícia boa. Isso nem sempre é uma notícia boa. Porque existem vezes que nós vivemos histórias muito intensas afetivamente com outras pessoas, mas não foram histórias felizes. Mas nem por isso deixaram de ser intensas. Elas foram histórias marcadas por alegrias e tristezas, mágoas e sentimentos positivos, numa mescla muito louca de sentimentos, até porque nós não somos almas tão evoluídas que consigamos viver amores com facilidade, sem ter problemas, dificuldades, desuniões, desarmonias. Então dizem os espíritos que uma boa parte desses relacionamentos do ontem nem sempre são relacionamentos felizes, mas nem por isso deixam de ser intensos. Quantos relacionamentos a gente conhece de pessoas que se amam e que têm dificuldade de viver juntos? Que se gostam, mas não conseguem conviver com o lado escuro que o outro tem. Se pudessem pegar o parceiro e cortar assim, tirar a metade ruim dele e ficar só com a banda boa, seria perfeito, só que não tem jeito. Toda vez que você pega o sujeito, vem o filé com uma ponta de osso. Então você se sente naquele conflito psicológico, em que você ama alguém, mas existe uma fração desse alguém que te machuca profundamente. Mas nem por isso você deixa de gostar. É essa mescla que às vezes constrói relacionamentos difíceis, mas que o tempo não tem o poder de apagar. E diz a doutrina espírita que às vezes, quando a gente se relaciona com esses companheiros, a gente desencarna e chega do lado de lá e diz: nossa, por que fiz tanta bobagem, gente? Eu poderia ter sido tão feliz, porque a gente tinha tanto amor um pelo outro, mas era tanta picuinha, era tanto nhenhenhê, era tanta coisa miúda que acabou atrapalhando um amor que era tão grande. A gente tinha plenas condições de ser felizes, mas nós não conseguimos. Ah, se nós tivéssemos uma nova chance de nos reencontrarmos. Ah, se eu pudesse de novo encontrar fulano, como ia ser bom. Porque eu sei que ele é ruim de conviver, mas poxa, o meu amor é tão grande. E ele do lado de lá diz: fulana, me perdoa pelo que eu fiz. Eu fui uma besta, eu não podia ter feito o que eu fiz e tal.
você é meio chatinha, eu sei, mas eu gosto tanto de você também. E nessa mescla de gosto e não gosto, o amor resiste a esses processos. E o que acontece é que, como nós precisamos vencer as nossas dificuldades, é muito comum que relacionamentos dessa natureza acabem produzindo reencontros futuros. Não quero que ninguém fique preocupado com o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo que são relacionamentos onde existe um amor que nos vincula. Eu não estou me referindo a relacionamentos marcados pelo ódio, pelo desamor, pela mágoa profunda, que não necessariamente vai levar no mundo espiritual a um desejo de renascer casado com aquela pessoa que você tem tanta dificuldade de conviver. Certamente essas experiências podem até, em alguns casos, levar a reencontros na condição de casais. Pode acontecer. Mas existem inúmeros outros modelos de relacionamento que podem fazer para que essa diferença de desamor possa diminuir. Então, relacionamentos afetivos muito dolorosos, marcados por violência, por agressões, aonde o amor se desfez, o desrespeito tomou todo o espaço da relação, aonde já não existe mais afeto, mais carinho, só agressão, só violência, são relacionamentos que estão fora desse contexto que eu estou falando. Eu estou falando daquele outro, da música do Zezé de Camargo, que diz assim: longe um do outro, vida é diferente. Você lembra dessa música? É esse aí, que aí um vai para um lado, um vai para o outro, aí depois um fica pensando no outro, aí acaba que sente falta e acaba que as pessoas voltam. Esses casamentos, segundo aquilo que a doutrina espírita diz, não são tão raros assim. Eles são casamentos bastante comuns. E eles decorrem exatamente do fato de que na Terra há uma grande quantidade de almas que já possuem uma história de vida grande. Não somos tantas almas assim primárias. Temos um exército de pessoas que já estão nesse processo de construção, mas que o amor ainda é meio difícil. Somos ainda aquele anjinho do pé torto, meio difícil para andar, com dificuldades. E isso gera os casamentos chamados provacionais, aonde as pessoas se reencontram não para exercitar o mesmo modelo de comportamento, mas para que nessa nova oportunidade a gente tenha a chance de ser um pouco melhor, um pouco mais feliz nessa dinâmica. Como? Porque esses reencontros acontecem em momentos históricos ou até culturais diferentes. Então você casou com alguém na Idade Média, e aí a pessoa, na Idade Média, o sujeito era aquele cavaleiro medieval, montado naquele cavalo, e ela, coitadinha, vivia no castelo com aquele cabelo enorme, não é? Estilo da Rapunzel, e ele com aquela espada. Então eram dois universos extremamente distantes. O universo feminino tinha um abismo em relação ao universo feminino, masculino. E a estrutura social dava ao universo masculino uma série de concessões. Não, meu filho, você é homem. E para o universo feminino, nada. Então, essa construção, ela foi profundamente infeliz. E é exatamente por esse processo opressor, miserável, que a mulher, ao longo dos séculos, passou, que o que foi acontecendo? Ao longo dos anos, foram surgindo movimentos para permitir com que isso se desalgemasse. Imagine você largar a Rapunzel na fila do banco para ela preencher um cheque e sacar o dinheiro. Ela não vai saber fazer, porque ela não foi formada para ir para uma fila do banco negociar um empréstimo. Não, mas quanto é que está o juro? Não, isso aqui não, eu quero aquela outra taxa de juro lá. A Rapunzel não vai fazer isso.
Assim como o cavaleiro medieval não sabe trocar uma fralda. Ele não sabe checar se o mingau está quente na costa da mão. Não sabe. Por quê? Porque ele foi forjado para ir montado naquela armadura para lutar nas cruzadas. Mas a sociedade foi permitindo que os indivíduos fossem revendo os seus valores, que as coisas fossem sendo discutidas, para que esses espíritos voltassem a se reencontrar, mas em cenários menos agressivos, até que, sei lá, chegássemos num momento como o nosso, que a gente vive hoje, no qual a sociedade já não tem mais as distâncias sociais que existiam naquela época. Porque vai acontecendo ao longo dos séculos um aproximar-se do universo masculino do universo feminino. Vai se tornando cada vez mais aceito na sociedade uma participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, uma participação mais efetiva dos homens no processo interno do lar. Existem muitas pessoas hoje, né, que dizem assim, minha mãe cozinha bem, mas meu pai, quando vai para a cozinha, é um espetáculo. Meu pai é que cozinha, minha mãe... Porque existem muitos homens que adoram cozinhar e tal, que é uma coisa que nas gerações anteriores não era muito comum, não. Não era comum. E hoje a gente já observa essa redução desse distanciamento, que vai permitindo com que determinadas experiências que eram tidas como normais, que eram comuns no passado, agora elas já não são mais. Pela quebra dessas estruturas que eram tão rígidas. Eu lembro, na época, o Pedro ainda era solteiro nesse período, e os homens usavam aquele terno de linho engomado branco, e a mulher chamava de seu fulano. Seu Pedro, o que o senhor quer almoçar, seu Pedro? E a comida do seu Pedro era separada da família. A comida dele era aqui, e a comida dos filhos era tudo pro lado de lá. E pai não afagava filho, porque isso era uma falta de respeito, pai ficar passando a mão na cabeça de menino. Menino é menino e pai é pai. Essa estrutura, ela foi quebrada. Hoje até está pior do que deveria estar, né? Mas é assim mesmo. O movimento de evolução, ele é um pêndulo. Ele oscila. Tudo na vida oscila. Quando a gente está numa sociedade muito fechada, a tendência é que a gente vai e abre demais. Aí depois fecha de novo. Aí abre demais. E assim vai oscilando. Quem gosta de literatura já deve ter percebido isso, ó. Você tem o arcadismo, que era uma escola extremamente rebuscada. Veio a negação com o romantismo, que foi simples, mas muito cheio de firula. Aí o realismo veio, quebrou isso e criou personagens mais reais. O simbolismo veio, trouxe de volta a ideia de uma atmosfera poética nas coisas. Aí veio o modernismo, que não é mais nada, nem para um lado, nem para o outro, de qualquer jeito. Mas esta oscilação, ela é natural. Se você tem um regime político que ele fecha muito, num momento ele vai quebrar e ele vai abrir. E ele vai abrir, quando chegar uma hora ele vai abrir tanto, que ele vai fechar de novo. É assim, as revoluções sociais, os movimentos sociais, eles ocorrem nesse modelo de pêndulo. A escola antigamente era super fechada. Professor, infelizmente eu não fui professor nessa época, mas professor batia nos alunos. Batia, dava reguada, gente. Aí, palmatória. O menino chegava com aquela mão enorme em casa, e o pai dizia, você apanhou, então vai apanhar de novo para não fazer vergonha, apanha de novo. Então, era de um jeito. Aí, o processo abriu, que já passou do ponto. Então, agora, a expectativa é que comece a iniciar um processo de revisão disso. Eu já vejo alguns lugares que estão falando, não pode chamar a professora de tia, porque tia é irmã da sua mãe. Eu não sou irmã da sua mãe, então não sou sua tia. Sou professora. Porque houve um período em que só se chamava a professora de tia.
E ela, não. Então, isso já é um movimento já no sentido contrário para poder resgatar algo que a gente acabou passando da medida. O movimento feminista também é a mesma coisa, ou seja, ele tira a mulher de um processo opressor e vai conduzindo a mulher para a liberdade. Em alguns casos já passou do equilíbrio, porque os homens estão adorando, porque eles já vão para o restaurante e elas é que já pagam a conta, porque elas é que têm que pagar, né? Então já passou um pouquinho, elas já estão abrindo a porta do carro para eles e tal. Então quando passa do ponto, aí há muitas mulheres, não, eu não gosto desse negócio de feminismo não, eu gosto é de ser tratada assim, paparicada. Então já existe também um movimento de contraponto nisso. Isso é normal, porque a sociedade é assim mesmo, ela oscila para lá e para cá. Então esses chamados casamentos provacionais, eles permitem que, de certa maneira, as pessoas se reencontrem em cenários históricos e culturais diferentes, de tal sorte que as mesmas almas, não é isso, professora? As mesmas almas com novas experiências e em novos cenários culturais possam aproveitar melhor e resolver os seus problemas. Mas nem todas as almas do ontem, elas se reencontram com essa característica. Existem muitos casamentos que não são do hoje, são do ontem, mas não possuem o perfil psicológico dos chamados casamentos provacionais. São aqueles casamentos que são complicados. Eles são difíceis. Mas as mulheres, geralmente as mulheres são as mulheres. Geralmente as mulheres fazem aquele movimento de socorro do companheiro de maneira incondicional. É um marido que só Deus na causa. É aquele marido que ele bebe, aí ela vai juntar ele na calçada, dá banho nele, às vezes de balde, do lado de fora da casa, porque ele está muito azedo, aí pega o balde, pá! E leva o cara para dentro, e ele só cria confusão. Todo o dinheiro que ele pega, ele gasta na bebida, ele estraga tudo que tem. Mas, por incrível que pareça, ela não desiste dele. Os filhos dizem, mamãe, pelo amor de Deus, e ela continua cuidando. Os vizinhos veem, Dona Maria, largue. E ela não larga. E o que é pior, com uma certa frequência, eles acabam indo embora um dia. Largam a família, vão embora, e aí ela fica tomando conta dos filhos. Lá pelas tantas, quando ele já está bem mais velho, a outra vem deixar ele na porta. Se olhe, ele teve um AVC e eu estou lhe trazendo de volta. Que a senhora é a esposa, ele é seu marido, e aí devolve. Aí o cara vem com AVC, incontinência urinária, diabetes, a pressão lá em cima, erisipela nas duas pernas, tá todo lascado, tá com zika, chikungunya, dengue, tá com tudo. Aí o cara volta, e o que é que ela faz? Ela põe para dentro. Aí você, meu Deus, mas o que é isso? Esses espíritos, quando vivem essas experiências, é porque isso aí geralmente mulher que faz. Dificilmente vai achar um marido e vai dizer, não, meu bem, você está assim, mas eu lhe cuido, venha. Difícil, marido, difícil. Isso assim, as mulheres é que tem um perfil mais... Pode olhar na fila do presídio. Domingo, quantas mulheres para visitar seus maridos e quantos homens para visitar suas esposas. Por ali a gente tira uma leitura de como é que está, de como é o comportamento feminino e masculino. Então, além desses chamados casamentos provacionais, existem esses outros, em que os espíritos eles se reencontram no mundo espiritual e o marido, falando marido porque é o que geralmente acontece, morre de vergonha do que fez.
E a mulher diz: fulano, não faz mal, eu gosto de você. Aí vira-se para os mentores e diz: eu queria ele de novo, que eu quero cuidar dele. Porque se eu abandonar ele, o que vai ser do bichinho? Quem é que vai cuidar dele? E ela aceita ele de novo. Ela aceita. Ela aceita. Aí você, mas como? É porque ama. Como que você explica um amor de mãe, Jesus Cristo? Como que você explica? Mas como que você vai fazer isso? O menino caiu dentro do fosso do jacaré, mas caiu ele, a mãe não caiu, a mãe estava aqui em cima, a salvo. O que foi que a mãe fez? Ela se jogou no fosso, em vez de correr para longe e se salvar do jacaré, ela se joga no fosso, luta com o jacaré, tira o menino dentro do jacaré, assim, de dentro do jacaré que eu digo é dentro da boca, né? Tira o menino, ficou toda mordida e se salvou. Aí você diz: nossa, mas só pode ser louca. Não, é porque ama. O amor não é um sentimento que a razão explique de maneira lógica. O amor é o amor. Então, da mesma forma, essas almas, elas amam. E por elas amarem, ela diz: eu quero o seu Raimundo de novo. Pode me dar ele, eu quero. E recebe o sujeito. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem chamada Benefícios Pagos com a Ingratidão, em que lá diz o seguinte, que quando uma pessoa faz o bem a outra pessoa, e a pessoa que recebeu o bem não consegue ser grato, nem por isso você deve desistir de fazer o bem a ela. Porque se você faz o bem e ela lhe é ingrata e você desiste, esse que recebeu o bem e que não recebeu mais porque ele é ingrato, vai dizer: olha, eu fiquei torto mesmo assim, me perdi, porque também ninguém investiu em mim, eu não tinha ninguém que me quisesse, no primeiro vacilo que eu dei já me jogaram fora, então se eu tivesse tido uma pessoa que investisse em mim, eu não teria feito o que eu fiz. Eu só fui assim porque não tive ninguém que me amasse. Mas quando você não desiste, e mesmo que o indivíduo não seja grato ao que você faz, você ainda continua apoiando, ajudando e fazendo o que puder para tentar colocá-lo de pé, quando chega do lado de lá, que o indivíduo percebe o quanto que ele recebeu e o que ele não deu de troca por aquilo que ele recebeu, nossa, ele se sente tão envergonhado, tão constrangido, que isso impulsiona o progresso dele. O processo de não ter sido grato a um benefício que recebeu acaba sendo uma mola propulsora do progresso dele, valendo a máxima de que um benefício jamais se perde. Quem olhar só a vida na terra diz: mas essa mulher foi uma besta mesmo, hein? Investiu nesse cara que não deu em nada até o final da vida, acabou com a vida dela, e no final ficou do mesmo jeito, não aconteceu nada. Calma, nós só estamos vendo a vida física. Se eu conseguisse ver o desdobramento espiritual do que aconteceu do lado de lá, quando ele tomou consciência do que ele poderia ter feito com o benefício que recebeu, e se eu conseguisse enxergar na próxima existência as possibilidades que ele poderá trazer de melhoria por conta do benefício que ele recebeu, eu diria: realmente um benefício nunca se perde. E isso pode acontecer. Esses casamentos, segundo a doutrina espírita, são chamados de casamentos sacrificiais. Tem esse nome de sacrificiais exatamente pelo fato de que nessas circunstâncias há alguém que não precisaria passar por isso. Poderia ter uma vida melhor, poderia casar com outra pessoa, Brad Pitt, George Clooney, sei lá, alguém do gênero, mas vai preferir casar com o seu Raimundo. Por quê? Porque a pessoa se sente atraída. Tem algum seu Raimundo?
vai preferir casar com o seu Raimundo, porque o seu Raimundo tem as características que lhe diz respeito ao afeto. O Jorge Clooney pode ser até bonito, mas não é o seu Raimundo, entendeu como é que é? Mais ou menos assim. Então os casamentos sacrificiais são esses. Eles não são tão raros na Terra, mas são bem menos abundantes do que os casamentos provacionais. Nesses sacrificiais, existe uma mobilização espiritual muito grande em favor dessas mulheres, que são o maior número de casos, porque elas não precisam passar por isso. Não é um processo de punição. Não, agora você vai ficar com ele, vai. Não é. Ela está fazendo essa opção por amor. Então, quando você se move em direção ao outro por amor, você mobiliza do plano espiritual recursos a seu favor que você não teria nas outras condições. Como que eu vou saber se é provacional ou sacrificial o meu casamento? Não interessa. Não interessa saber. Mas mesmo interessando, eu vou dizer. Nos casamentos provacionais, nós nos questionamos muito. Meu Deus, mas será possível que não tinha outro? Senhor, só tinha esse. Por que eu me engracei com esse, Senhor? Porque existe um apelo emocional, mas por trás disso existe uma vivência dolorosa. No casamento provacional, a gente se relaciona e ainda um pouco daquele nhenhenhen do ontem acaba aparecendo no hoje de novo. Às vezes já mais abrandado, estamos mais maduros, não vamos ter os mesmos desatinos. Já nos casamentos sacrificiais, esse questionamento ele praticamente não existe. É um casamento de doação. A própria pessoa nem percebe que ela está fazendo um que a mais pelo outro. Ela enxerga que aquilo é o que ela tem que fazer. Coitadinho. Então ela vai e apoia o outro. Existe um terceiro tipo de casamentos relacionados também do ontem, que são bem típicos das almas conscientes, que são os relacionamentos afins. Não são muito abundantes na Terra, são raros. Também não são tão raros assim. São os relacionamentos nascidos de uma vinculação espiritual de almas que se harmonizam, possuem ideais semelhantes, gostam das mesmas coisas, vivem com razoável equilíbrio emocional. Isso não quer dizer que a vida seja uma perfeição inigualável. Não é uma coisa assim, padrão propaganda de margarina, mas é um relacionamento onde as pessoas, na sua grande tônica, a grande parte do tempo em que se relacionam, estão em paz. Se gostam, se querem, têm divergências, opinam de maneira distinta, mas o que mais se destaca do relacionamento é a afinidade. Esses companheiros, eles se reencontram por quê? Porque nem todo mundo tem problema na área afetiva. Tem gente que se gosta, mas tem problemas em outras áreas. Casal bem harmonioso, mas ela vai experimentar um câncer, logo jovem, e ele vai apoiá-la. Então, na área da saúde. Ou, de repente, eles se gostam, mas a história deles é no campo profissional, financeiro. Eles vão ser uma família harmônica, mas o recurso vai ser bem curtinho em função de uma história, sabe lá Deus o quê, que justificou que eles nascessem com os recursos bem apertadinhos. Então, o drama não está na área afetiva. O drama pode estar na saúde, o drama pode estar na vida profissional, o drama pode estar em outras áreas. Não precisa necessariamente todo mundo nascer com um problema na área do afeto. Esses casamentos não são tão comuns na Terra, mas eles têm uma certa frequência. Agora existem um outro que já é raro. Esse aqui é bem difícil mesmo. Até o nome dele é complicado. Segundo André Luiz, são os casamentos transcendentais. Eles têm esse nome porque eles transcendem, ou seja, eles vão além daquilo que o casamento seria. São raros. São casamentos onde as pessoas se juntam não por conta da história que um tem com o outro, mas em função de uma causa que eles possuam
E em função desta causa, em favor de uma ideia maior, eles se juntam. Por exemplo, na área da ciência, um casal que se dedica na área da ciência a descobertas, a invenções, a pesquisas. Ou casais que se juntam para exercer um trabalho na área religiosa, que fazem um trabalho excepcional numa determinada igreja, num determinado segmento religioso, em que aquele trabalho que eles fazem resgatam pessoas. Ou fazem um trabalho genial na área do socorro, em regiões mais pobres do planeta, em que eles se dedicam, fazem socorro e tal. Eles não estão ali casados por conta de, ai, fulano, eu não gostei do que você fez comigo. Você, por causa disso agora também, não vou mais esquentar seu jantar. Não, não tem isso, porque o objetivo não é a discussão entre eles. O problema é outro, é a função social, a função em prol do outro que eles desenvolvem. E dessa forma, então, os espíritos acabam se vinculando por vários matizes. Isso é uma divisão didática, evidentemente. Vários matizes diferentes. E o mais belo disso é que este fenômeno, ele caminha atravessando o tempo. Ele caminha experimentando culturas diferentes, momentos diferentes, a partir das experiências. Então você pode pegar, por exemplo, um marido bem mandão, aí vai mandar ele lá para uma região do planeta onde ele vai nascer mulher, para ele dar uma mansada, para ele baixar a bola dele, né? Aquele manda, aquele pronto. Você vai nascer lá mulher, e o marido vai ser eu, a mulher. Aí ela vai dar o tom, não, eu vou ser misericordioso com você, minha filha, não vou ser tão durão. E aí, essas experiências vão adoçando o sujeito. Então vai lá, ficou com medo, Pedro? Vai adoçando o sujeito para que a gente não seja tão durão. Então essas experiências que se escondem por trás dos fios invisíveis da vida e que fazem a beleza do existir. Se nós soubermos entender toda a manifestação espiritual que está por trás dos nossos relacionamentos, ao invés de nós acordarmos de manhã e dizer, meu Deus, mas só tinha esse, a gente tem que acordar e dizer, Senhor, obrigado por este, que me ensina, que me instrui e que me retira do meu ponto de conforto. Porque às vezes os relacionamentos difíceis que a gente tem, a gente sempre debita para o outro a responsabilidade, como se nós fôssemos o certo e o outro fosse o 100% errado. Quando a gente deveria pelo menos dividir no meio a responsabilidade. Cada vez que a gente reclamar do marido ou da esposa, que botar um defeito, pensa numa qualidade, porque não é possível que ele só tenha defeito. Nem o seu Raimundo. Ele tem que ter virtudes e defeitos. Nós temos que ter, senão a gente fica com uma leitura equivocada da vida. Então, o objetivo do existir é que a gente se reflita. As experiências que a vida nos dá não é para que a gente reclame, não é para que a gente blasfeme, não é para que a gente viva querendo desistir de tudo. Não, é para que a gente mergulhe dentro de nós mesmos, analise o que fazemos, quem somos, o que estamos querendo, para que a gente faça uma nova história na nossa vida. Conhecer simplesmente, saber todas essas coisas, vai valer muito pouco se eu não souber usar isso a meu favor. A gente tem que conhecer para saber usar. E esse saber usar não é ficar interpretando, aquele ali é proporcional, aquele outro lado deve ser. Não é, porque ninguém tem que ficar investigando a vida de ninguém. É para a gente pegar isso aí e dizer, o que é que eu posso fazer na minha história de vida, para que eu possa ter uma história melhor. Porque se é verdade que foram as histórias do ontem que fizeram os casamentos de hoje, as minhas histórias do hoje estão desenhando os nossos relacionamentos de amanhã. O que é que eu estou construindo? Analisemos o que é que nós estamos fazendo, porque nós já estamos tecendo os relacionamentos que teremos na próxima existência. E não vai valer amanhã dizer, Senhor, mas só tinha esse, é porque nós, de alguma forma, artífices da nossa própria história, não estamos sabendo lidar com o livre-arbítrio que temos. Refletir sobre isso, tomar boas decisões
é condição essencial para alcançarmos a felicidade que Deus tanto deseja nos dar e a gente tanto insiste em não querer receber. O Pedro quer que eu conte uma história. Eu pensei que tinha até passado do tempo. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, mas nem todos os povos contam a história da origem do homem e da mulher da mesma forma. Os indianos, por exemplo, possuem uma forma muito particular de contar a história de Adão e Eva. Eles dizem que a história foi mais ou menos assim. Deus teria criado Adão e ele estava sozinho no paraíso e de repente Deus veio e disse: Adão, no caso o nome dele não é Adão, né? Porque é outra história. Perguntou ao homem: você está bem, está feliz? Não estou muito feliz não, porque aqui sozinho, sem ninguém, sem nada, sem companhia nesse lugar. Eu queria ser uma companhia, uma pessoa que estivesse comigo, que a gente pudesse conviver. Então Deus disse: eu vou ver o que eu posso fazer. Só que como Deus já havia criado tudo, não havia mais matéria para criar mais nada. Só havia sobrado sentimentos. Mas Deus, que é Deus, pegou a intuição, pegou o carinho, pegou a emoção, misturou esses sentimentos e fez a mulher. Quando o homem viu a mulher, ele disse: Senhor, parece que o Senhor adivinha pensamento, era exatamente isso que eu queria. E aí, ele ficou muito feliz, tomou a mulher pelas mãos e eles foram embora. E Deus ficou assistindo o homem e a mulher irem embora. Segundo a história, 3 dias depois ele voltou, puxando a mulher pela mão. E disse para ele assim: Senhor, eu queria rever o meu ponto de vista. Aí ele disse: o que foi? Disse: é que eu acho que a gente não dá certo. A gente pensa muito diferente. Eu penso de um jeito, ela pensa de outro. A gente discute demais. Eu acho que esse negócio não vai funcionar. Então eu preferi ficar sozinho. Entendeu? A questão é essa. Então eu vim lhe devolver, quero lhe agradecer. Muito obrigado. O senhor fica com ela, mas eu não quero mais. Eu prefiro ficar só. Eu vivo melhor sozinho do que com ela. Muito obrigado, até logo, e foi embora. E largou a mulher lá. E Deus então recolheu a mulher. 3 dias depois o homem voltou. Senhor, pois não, dá para me devolver a mulher? Eu sinto tanta falta dela, sabe? Ela me cuidava, ela contava histórias, ela fazia as coisas para mim. Eu sinto tanta falta dela. Eu não consigo viver sem ela. Me devolve ela. E Deus então, você pode levar. Aí pegou a mulher e levou. 3 dias depois, ele voltou arrastando a pobre pela mão e jogou no chão e disse: fala demais, fala demais, fala demais. Não suporto mais, não aguento mais. Pode ficar com ela. E detalhe, tá? Na história a mulher não fala nada, né? Só que Deus não se mexeu, ficou parado. E aí ele disse: Senhor, eu já falei, para ficar com ela, eu não quero viver com ela, pode levar. Não aguento viver com ela. Então Deus disse: não aguenta viver sem ela e não aguenta viver com ela. Mas eu não quero mais ela. Mas vai levar. Aí ele disse: mas Senhor, mas você vem reclamar quando não está com ela. Você vai levá-la,
Os dois vão conviver e vão conviver juntos até que aprendam a essência do que seja o amor. Nessa hora, única parte da lenda que a mulher fala, coitadinha. Ela vira-se para Deus e pergunta: e qual é a essência do amor? Deus então teria respondido: a essência do amor é o sacrifício. Enquanto um não for capaz de se sacrificar pelo outro, ainda terão que conviver por mais tempo, até que alcancem a condição de serem capazes de renunciar e de sacrificar um pelo outro. O homem assim meio contrafeito, meio sem graça, deu as mãos para a mulher, levantou-a do chão, deu a mão a ela, e os dois foram saindo, pensativos. E nessa hora que eles foram saindo, Deus, vendo os dois indo, disse: lembrem-se. E aí ele vai falar uma frase que eu particularmente acho esta frase excepcional. E como vocês ainda são muito jovens, eu quero que vocês guardem esta frase para vocês usarem na vida de vocês, porque ela é muito sábia. Deus teria virado para o casal e dito, Deus teria se virado e dito: lembrem-se, o amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha a sombra, se perde um pedaço da paisagem. Interpretando, se você tem uma árvore na sua janela, ela está na sombra, é uma gostosura você ter uma árvore na janela com aquela sombra, mas vai perder parte da janela, parte da paisagem, não tem como. Se quiser ver a paisagem inteira é no sol, então você escolhe ou a paisagem inteira no sol, ou uma parte da paisagem com sombra. Isso quer dizer, não há como ganhar em tudo. Para que eu ganhe em algo, eu vou ter que ceder em outra coisa. Então, se a gente aprender a dar e ceder, receber e ceder, nós conseguiremos construir uma vida muito mais feliz. Essa é a grande reflexão que a gente pode levar para as nossas vidas, para que a gente construa um caminho muito melhor para todos nós. Você acompanhou a palestra Casamento e Feminismo, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 15 de abril de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, no Centro Espírita Bezerra de Menezes.